Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então, na aula passada eu já trouxe para vocês bastante daquele cenário energético e tal, bem complexo, mas muito legal. Hoje a gente vai continuar, não com o cenário energético, a gente vai ir um pouco mais para engenharia, e a gente vai falar um pouco de turbinas hidrelétricas, né? Eu preparei esse material para vocês, tem algumas coisas pessoais aqui no meio que são muito, muito, muito bacanas. Vamos ver se a gente chega até lá hoje, se vai ser na próxima aula, mas cara, só tem coisa. Essa foi uma das aulas que a vida me preparou para dar, sabe? E tem muita coisa legal aqui que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco de turbinas hidrelétricas hoje, né? Então as turbinas hidrelétricas, elas vão ser turbinas, todo mundo já sabe que é uma turbina hidrelétrica. Então ela é uma turbina que é usada para geração de energia elétrica. Belezura. Dependendo das condições do local onde eu desejo captar a energia, a gente vai captar a energia da água. Dependendo das condições do local, eu posso utilizar diferentes tipos de turbinas. Eu trouxe nessa aula 4 tipos diferentes. E interessantemente, eu já tive a oportunidade de visitar usinas hidrelétricas com todos os tipos que eu vou de turbinas que eu vou apresentar para vocês hoje. Na verdade, só a Pelton, que eu acho que eu nunca visitei. Só de turbina Pelton, mas vocês vão ver que é muito legal. Então, as usinas hidrelétricas, elas utilizam uma fonte de energia renovável, né, que é água, basicamente, que flui nos rios. E utilizar fontes de energia renovável está atrelado a alguns fatores importantes. Então, vamos lá. Primeiro, zero emissões, né? Então, quando a gente fala de usina hidrelétrica, essa acho que é a maior propaganda da usina hidrelétrica e é realmente muito bacana, né? Quando você tem uma geografia como a nossa, você poder gerar energia emitindo zero gases poluentes, né? Isso aí é muito legal. Mas, por outro lado, a gente está sujeito à sazonalidade das chuvas a longo prazo. O que é isso? A usina hidrelétrica depende de ter água na represa, né, para você poder soltar água lá e gerar energia. E existe uma dependência da quantidade de água que tem nas represas, tanto é que a gente houve, há alguns anos atrás a gente teve um problemaço com falta de chuvas, as represas começaram a baixar todas, depois deu uma subida, agora a gente está na iminência de outro problema desse, né? Então, se as represas ficam com um nível muito baixo, você basicamente não tem água para jogar na turbina lá para gerar energia, e aí vai faltar energia, você vai ter um blackout, né? Por isso que você precisa ter backups, né? Você precisa ter sistemas sei lá, movidos a carvão ou movidos a outra coisa que você consiga ligar a hora que você quer e desligar a hora que você quer. No caso das usinas hidrelétricas, essa sazonalidade ela é importante a longo prazo porque você consegue estocar água, né? Então a represa é um grande reservatório de água. Então lá você tem um reservatório gigantesco. Então se falta água por um período de tempo, né, a vazão do rio diminui, você tem um baita de um reservatório lá que dá conta da geração de energia até começar a virar água de novo, né? Mas se demorar muito para chover, mas muito, aí sim, ou se pode ser que não demorou muito para chover, mas as chuvas vieram em menor quantidade, né? Não foram suficientes para repor o nível da represa. Então, aí você depende dessa sazonalidade a longo prazo, né? Tem outro problema importante com relação às chuvas, que se você passa por um período de seca, se você passa por uma estiagem muito longa, as primeiras chuvas não enchem a represa, né? Porque a grande parte da água que vai para a represa é água de escoamento, não é água que cai diretamente na represa, né? E essa água de escoamento depende do solo estar
saturado de água para essa água poder escoar. Quando você passa por uma seca muito grande, o solo está seco, né? Então a chuva cai, ela molha o solo, umedece o solo, mas ela não chega lá na represa, porque o solo está muito seco, você só umedece o solo. Então acaba demorando um pouco para essa água chegar lá, né? Mas chega, eventualmente chega. Mas, de novo, a gente está sujeito a essa sazonalidade a longo prazo. E o impacto ambiental, não dá para falar que uma usina hidrelétrica não tem impacto ambiental, tem sim um impacto ambiental, e esse impacto ambiental é muito alto e é na construção, né? Justamente por conta da represa. Então eu tenho que represar uma área. Quando eu represo uma área, simplesmente você fecha a portinha do rio e o que está dali para trás, né, dependendo do relevo do terreno, vai ser inundado de água, vai encher de água. E nesse processo pode ser que você pegue só mata, pode ser que você inunde cidades, né? Tem uma cidade lá do Nordeste, no Nordeste, eu não me lembro exatamente onde, mas onde foi construída uma hidrelétrica e tem a história lá do local, lá não sei se era o padre Cícero lá, que falava que o sertão vai virar mar, e acabou virando mesmo, né? Era a cidade que ele ficava por ali, e construíram uma usina hidrelétrica e a represa encheu aquilo ali de água e acabou a cidade, né? Teve que evacuar, indenizar as pessoas, espero, e realmente acabou. Então tem um impacto ambiental nesse sentido, né? Por conta da represa e tudo mais. Tem alguns problemas com peixes também, né? Tem peixe que sobe o rio para se reproduzir, faz a tal da piracema lá, e você constrói uma barragem no meio, não tem como o peixe subir. Então tem uma parte ambiental do projeto também que tem uns vertedouros laterais que tem como se fosse uma rampa feita de água, assim, uns degraus, e o peixe consegue subir por essa rampa, assim, sabe? Ele vai pulando de um tanquinho no outro e consegue ir lá para a parte alta da represa. Então, você tem que pensar em tudo isso quando você vai construir uma usina hidrelétrica para que você reduza o impacto ambiental. Que vai ter, mas para que você reduza, né? Então, a partir de agora, a gente vai estudar turbinas e suas classificações. Então, eu vou pensar agora só na turbina, né? A usina ela vai ser um conjunto de turbinas gerando energia lá. Basicamente, a gente tem dois tipos de máquinas, e a classificação dessas máquinas, ela é meio, assim, ela é um pouco abstrata, eu acho, né? Então, o que acontece? Você tem máquinas que a gente chama de máquinas de impulso. Praticamente a máquina de impulso vai ser uma turbina que a gente chama de turbina Pelton, vocês vão ver depois, que é a roda d'água, né? Então, a máquina de impulso, o que é uma máquina de impulso? É uma máquina cuja energia é extraída do fluido, provocando uma variação da quantidade de movimento. Basicamente, você extrai a energia do fluido freando o fluido, né? E o fluido ele vem em velocidade. Tem alguém cortando o giro de XJ aí. Tem alguém. Então, o fluido vem com alta velocidade. A gente até viu um pouquinho isso daqui na aula passada, naquele moinho que tinha no Brasil lá, um dos primeiros vídeos era uma turbininha Pelton girando pequenininha lá, só que o eixo dela era vertical, essa aqui é horizontal, né? E aí o fluido aqui, a água no caso, né? Ela tem que vir com alta velocidade e ela vai bater nessas pás e fazer essa roda girar. Ela pode vir por baixo, como está nesse desenho, ou ela pode vir por cima, como está nesse desenho aqui. Mas basicamente, quando eu transformo velocidade em movimento, só velocidade em movimento, a gente está falando de máquina de impulso, né? Essa daqui é uma máquina de impulso. O outro tipo de máquina que a gente tem é uma máquina que a gente chama de máquina de reação, né? Então, aqui na máquina de reação, o fluido vai passar pelas pás de uma maneira muito parecida. Só que na máquina de reação, o que acontece? Você tem a energia sendo extraída do fluido não através da redução da velocidade desse fluido, mas sim através da redução da pressão do fluido, né? Você extrai energia do fluido de uma forma que ele vai entrar aqui com alta pressão e ele vai sair do outro lado com uma pressão mais baixa, né? E então esse tipo de máquina aqui se chama máquina de reação. Via de regra para a gente, toda turbina que não for a Pelton, que não for a roda d'água, vai ser uma máquina de reação,
né? Mas no fundo, essa classificação ela não é uma classificação muito precisa também. Porque o que você tem no fluido é energia hidráulica, né? Você tem altura de coluna, você tem velocidade e você tem pressão. Você tem energia nessas três parcelas, né? E você vai extrair energia do fluido com a sua é, é, com a sua turbina, né? Uma máquina de impulso, ela vai extrair majoritariamente a energia da parcela da velocidade, enquanto que uma máquina de reação vai extrair majoritariamente energia da parcela de pressão. Mas é só, tá? Aqui tem alguns detalhes interessantes, só prestem atenção nesse mecanismo aqui, que tem esse cabinho aqui, depois eu vou falar melhor para vocês o que é isso aqui, mas prestem atenção que ele existe aqui, tá? Então, meio que beleza, a gente já sabe o que é uma máquina de impulso e uma máquina de reação. E aqui, ó, na prática, as máquinas são um misto entre impulso e reação, porque aqui numa máquina dessa, por exemplo, você vai diminuir a pressão do fluido, mas você também vai diminuir a velocidade, né? Então, acaba que e aqui você acaba aumentando a velocidade, né, quando você passa por esse caracol, porque você repara que esse diâmetro diminui, né? Então, você está estrangulando, você aumenta a velocidade e diminui a pressão. Então tem essas questões todas aí, mas a gente vai ver isso já de uma outra maneira. Com relação à direção do fluxo, pessoal, existe uma direção com que o fluxo de fluido passa através da minha turbina e eu posso classificar a minha turbina também com relação a essa direção, né? Então a gente tem essa turbina do tipo roda d'água que tem um fluxo tangencial, ou seja, o fluido ele passa tangencialmente a minha roda d'água aqui, né? Eu posso ter também fluxo radial, que é muito pouco utilizado, eu nem tenho foto aqui. Eu tenho fluxo axial, né? Então aqui está o eixo da turbina e a água vem e ela passa por aqui, paralela ao eixo, né? Então esse fluxo aqui a gente chama de fluxo axial. E eu tenho o fluxo misto, que mistura o axial com o radial. O que é o fluxo radial? O fluxo radial ele acontece quando a água circunda a minha turbina. Então nessa máquina aqui, a água está passando em volta, ela está girando, ela está provocando a rotação da turbina nesse sentido. Mas depois ela entra e acaba descendo paralela ao eixo aqui. Então a gente tem uma máquina de fluxo misto, que ela começa radial e termina axial, né? Então você tem uma máquina aqui de fluxo misto. A gente vai ver essas máquinas em maior detalhe já, mas mais para vocês terem uma noção. Depois, com relação à carga na admissão. O que é carga na admissão, pessoal? Carga é aquela energia do fluido que a gente mede em metros, né? Então, altura de coluna, pressão e velocidade, né? Quando a gente está falando de usina hidrelétrica, a maior parte da carga do fluido ela vai vir na forma de altura de coluna. É por isso que a gente faz barragem, né? Então, lá em cima você vai ter uma carga que é uma altura de coluna. Você pode ter uma barragem mais alta ou uma barragem mais baixa, ou um desnível mais alto e um desnível mais baixo, né? Depois, conforme essa água vai descendo pelos dutos lá de captação, ela vai se transformar, né? Quer dizer, eu tenho pressão ali, mas eu também tenho velocidade. Eu vou converter uma parcela dessa pressão em velocidade, eu vou diminuir bastante daquilo que eu tinha de altura de coluna e tudo mais. Mas basicamente a gente olha para a carga, né? Vamos falar mais disso mais para frente. Então, com relação à carga na admissão, eu tenho turbinas que vão trabalhar com alta carga, média carga e baixa carga. Traduza isso aqui para alta elevação da barragem, média elevação e baixa elevação. Tem algumas barragens que você consegue um desnível maior, enquanto outras você consegue um desnível menor, né? Então, traduza isso aqui como desnível a princípio. Depois você tem com relação à velocidade específica da turbina. A velocidade específica da turbina, ela é uma medida da turbina que eu vou falar para vocês só lá no finalzinho dessa aula, quando a gente chegar lá. Mas ela basicamente ela é como se eu comparasse essa turbina com uma outra turbina em escala, e essa turbina em escala teria uma determinada velocidade de rotação, né? Então essa velocidade específica tem a ver com essa velocidade da turbina em escala. Então você tem
turbina de alta velocidade específica, baixa velocidade específica e média velocidade específica. Beleza, não se preocupem muito com isso nesse momento. Vamos para os tipos de máquinas, pessoal. Então, o primeiro tipo de máquina que eu queria mostrar para vocês é a máquina Pelton, é a turbina Pelton. O que é uma turbina Pelton? A turbina Pelton é uma turbina que ela funciona como se fosse uma roda d'água. Então aqui eu tenho bocais, né? Esses bocais vão soltar água na minha roda d'água aqui. E para a turbina Pelton a gente precisa que essa água saia daqui com muita velocidade. Quanto mais velocidade, melhor, porque ela é uma máquina de impulso, né? Então eu posso ter vários jatos, como está sendo mostrado aqui. E essa turbina Pelton é uma turbina Pelton que a gente chama de eixo vertical, porque o eixo dela é vertical, né? Então ele é um rotor, a gente vê ele deitado assim, e aí o pessoal fala, é um rotor vertical. Aí você fala, caralho, mas vertical, mas tá deitado, né? Ele tá deitado porque o eixo é vertical. Então a gente fala que isso aqui é uma turbina de rotor vertical. Então o jato ele vai sair com alta velocidade desses bocais aqui, vai bater nessas pás e por transferência de quantidade de movimento, essa roda vai girar, né? Ela vai girar e ela vai tocar um gerador que está mais para cima aqui no caso. Tem outros conceitos aqui, então essa aqui é uma turbina Pelton de eixo horizontal. Eu queria mostrar para vocês as concepções para vocês verem que não necessariamente por ela ter esse conceito mais rudimentar ela é pequena. Na verdade essa turbina Pelton é bem grande, né? Ela é uma turbina enorme. A gente tem de vários tamanhos, vários desenhos. Aqui tem só a roda d'água para vocês verem. E aqui a gente tem ela instalada em algum canto. Então aqui você tem os jatos, né? Os jatos, essa daqui é de rotor horizontal. Os jatos eles são tangenciais, né? E aí eles vão bater nessa roda d'água, essa roda d'água vai girar e essa água cai aqui para baixo, onde ela vai sair. Essa parte que a gente chama de tubulação de escoamento, né? A saída de água aqui, que é diferente de vertedouro. Vertedouro é outra coisa que eu vou mostrar para vocês depois. Então tá aqui a minha turbina Pelton. O que a gente pode falar? Olha só, isso aqui é muito legal. Eu peguei para vocês alguns exemplos de usinas hidrelétricas próximas. Então, para quem já foi para Cubatão, né, você vê lá na Serra de Cubatão, quando você termina de descer, você vê essa tubulação zaça aqui descendo, ó, né? E essa tubulação aqui aqui tá errado, hein? Opa, aqui. Deixa eu só corrigir. Essa tubulação aqui, ela pega a água de um reservatório que está lá em cima da serra e ela traz a água até a usina que está aqui embaixo. Então, o que acontece? Para esse tipo de usina, você tem uma alta carga. Você tem uma carga desgraçada, porque o negócio é um reservatório. Olha a diferença, olha o desnível que você tem. Estou falando de centenas de metros aqui de desnível, né? E você tem baixa vazão, né? Então o que acontece? Para a turbina Pelton, isso aí é o ideal, né? Altíssima carga e baixa vazão. Essa daqui é a usina hidrelétrica. Esse UHE aqui é a sigla oficial para a usina hidrelétrica, tá? Então a gente tem o UHE Henry Borden, que fica em Cubatão. Ela trabalha com turbinas Pelton. Ela funciona desde a década de 50 e ela trabalha com turbinas Pelton. Tem algumas turbinas Pelton que estão acima do solo e outras que estão abaixo do solo aqui, e ela tem uma capacidade instalada de 889 megawatts, tá? Para vocês saberem aí mais ou menos a capacidade instalada. Quando eu estava preparando essa aula, eu tive a ideia de procurar na internet também o desnível dessas usinas aqui, mas depois acabou que não deu tempo de eu colocar o desnível aqui, tá? Mas para vocês saberem, a energia é gerada aqui embaixo e repara que ela volta lá para cima, né? Ela é mandada lá para cima através dessas torres aqui. Sempre que você tem uma usina hidrelétrica, você tem essas torres de transmissão, obviamente elas mandam para algum lugar para você poder distribuir essa energia, né? Às vezes você tem uma estação próxima,
para você converter, fazer as conversões de tensão, potência que você precisa para mandar, ou às vezes essa estação está mais longe, né? Mas você tem que transmitir através dessas torres aqui. Beleza, então para a turbina Pelton, eu deixei a fotinha aqui da tubulação aqui só para a gente lembrar. E esse daqui também é o conceito, né? A forma conceitual da turbina Pelton. Da de Cubatão eu não sei se é rotor vertical ou horizontal, também não pesquisei isso. E essa daqui foi a única da aula de hoje, foi a única que eu não visitei, tá? Gostaria de visitar um dia. Então aqui, ó, para a máquina Pelton, ela é uma máquina então de impulso, essa é a classificação dela, né? Ela possui fluxo tangencial, tá aqui, ó. E eu coloquei essa foto justamente para vocês lembrarem o seguinte, né? Que ela funciona bem com alta carga e baixa vazão. Então você tem um desnível muito grande aqui, mas olha só a tubulação, não é muito grossa essa tubulação, então você não tem uma vazão muito alta, você tem uma vazão baixa, mas você tem alta carga e baixa vazão. Essa parte de usina hidrelétrica é muito legal, pessoal, porque você começa a ver o tamanho da coisa que o ser humano é capaz de construir, é muito legal. Essas tubulações aqui, por si, elas já são enormes, mas a gente vai ver coisas muito maiores hoje. Então vamos lá, essa daqui foi a máquina Pelton, beleza. Vou para a máquina Kaplan agora, turbina Kaplan, né? Então a turbina Kaplan, ela é um pouco diferente porque ela é essa turbininha aqui de fluxo axial, né? Então a água vai vir aqui do reservatório superior, ela vai entrar axialmente aqui, ela vai girar essa turbina aqui e vai passar aqui para baixo, né? Essa saída, esse bocal de diâmetro aumentando aqui, vocês vão ver que isso daqui é uma solução de engenharia comum, né? Porque conforme você aumenta o diâmetro aqui, você aumenta a pressão nessa área aqui. E aumentar a pressão nesse tipo de máquina, na máquina Kaplan, é extremamente importante, porque ela é uma máquina que está muito sujeita à cavitação, que ocorre por baixa pressão, né? Então você tem a máquina Kaplan aqui precisando dessa saída aqui, abrindo assim, de diâmetro crescente para você evitar cavitação. Ela é sujeita ainda assim, mas isso daqui já ajuda bastante, tá? Então a turbina Kaplan ela tem essa carinha aqui. E ela tem algumas coisas ajustáveis que são muito legais, né? Então se você olhar aqui, ó, a turbina Kaplan ela tem pás fixas ajustáveis, né? Não é bem fixa, mas é fixa no sentido de que ela não é rotativa aqui, tá? E essas pás aqui você consegue virar. Lembra no começo da aula que eu falei sobre um mecanismo que tinha aqui em cima? Vamos voltar lá. Aqui, ó, esse mecanismo aqui, ó, que tem aqui, ele serve justamente para abrir e fechar aquelas pás, né? Então vamos lá, Pelton, Kaplan, aqui, ó. Ele serve justamente para abrir e fechar essas pás aqui. E elas têm basicamente dois intuitos, né? O primeiro intuito dessas pás é você controlar o fluxo de água que vai entrar aqui, né? Você pode aumentar ou diminuir o fluxo. E isso é uma coisa meio que normal, né? Normalmente você quer com usina hidrelétrica, isso é muito interessante. A frequência, você tem uma frequência da rede elétrica. Na rede elétrica do Brasil a gente tem 60 Hz como frequência base. E essa frequência, até alguns anos atrás, eu achava que essa frequência era controlada através de aparelhos de eletrônica de potência, né? Eletrônica de altas tensões, altas correntes, mas ainda assim eletrônica de potência. E depois eu vim a descobrir que não é assim que funciona. A frequência da rede elétrica, o meu time está falando que a rede está ruim aqui, se começar a cortar, vocês me avisam, tá, pessoal? A frequência da rede elétrica, ela é controlada pela rotação das turbinas mesmo, né? Então a turbina ela tem uma determinada velocidade de rotação. Essa velocidade de rotação vai fazer girar lá o gerador, e essa rotação do gerador vai gerar energia para você em uma determinada frequência, né? Então é muito importante que você controle muito bem a rotação dessas pás aqui, né, para que você consiga gerar energia na frequência adequada. E aí o que acontece? Às vezes você Professor, pode falar.
Se a frequência aumentar ou abaixar, o que que acontece? Cara, você pode ter Explode a um. TV? Queima Eu, tudo. você pode ter um fenômeno elétrico meio sério aí, cara, se essa frequência aumentar ou abaixar. Porque você começa a mudar a potência elétrica que você está passando pelos aparelhos, né? Todos eles são projetados para trabalhar a 60 Hz. Então, se você pega, por exemplo, um motor elétrico síncrono, esse motorzinho trifásico que toda empresa tem aos montes, e você varia a frequência da rede, você, por exemplo, se essa frequência aumenta, você começa a acelerar os motores de todas as fábricas do país, que daria uns efeitos engraçados, no mínimo, né? Mas catastrófico. Mas fiquei imaginando aqui você conseguir acelerar todos os motores do país com uma cagada. Mas, desculpa a pergunta, mas como que eles controlam a velocidade que a água passa pela turbina? Através, nessa máquina aqui, através desse tipo de válvula aqui, e através de um conjunto de eixos, de eixos não, conjunto de freios também que você tem. Né? Se ela começa a acelerar muito, você consegue frear ela com um conjunto de freios de operação que você tem. Mas basicamente, o que acontece? Quando você começa a gerar energia, o seu gerador ele sozinho ele atua como um freio para a turbina. Né? Então, quanto mais energia você, entre aspas, pedir para ele gerar, você colocar o circuito dele para gerar, mais carga mecânica ele vai colocar nesse freio aqui, nessa turbina aqui, mais pesado vai ficar para rodar. E aí o que acontece? Para você ajustar essa rotação, você tem que aumentar a vazão da água pela turbina. Né? Então, se aumenta a vazão, você vai conseguir. Então, você vai meio que equilibrar a quantidade de água que passa, a energia que você consegue tirar da água, com a energia, com a carga que você tem lá do gerador. Então, você fazendo esse controle, você consegue controlar a velocidade. Se você tem uma demanda baixa de energia, o seu gerador ele vai frear muito pouco a sua turbina. Então, se ele freia muito pouco a turbina, eu preciso que menos água passe pela turbina para que ela fique exatamente naquela velocidade que eu quero que ela fique. Então, eu fecho essas pás aqui, né? Eu deixo lá o gerador para gerar pouca energia e eu vou fechando essas pás aqui para que ela consiga trabalhar de uma forma que ela tá gerando energia na velocidade que eu preciso, só que está gerando menos energia. A Depende. própria rede também gera uma carga, né? A própria rede gera carga, exatamente. E agora outra pergunta quando tinha aquele negócio de horário de verão, né, que a gente usava menos energia da casa, Aham. ele chegava a desligar das turbinas de usina hidrelétrica ou não? Porque Chega a eles não devem desligar. funcionar 100%, né? Não, não funciona. Realmente chega a desligar. A questão das usinas hidrelétricas é assim. É até uma questão muito complexa, porque o ideal seria que a gente casasse a quantidade de chuva com a quantidade de energia que eu preciso gerar, né? Então, naquele verãozão era ideal que chovesse bastante para poder gerar bastante energia para o ar-condicionado de todo mundo. E quando está uma temperatura mais amena, talvez seria legal que chovesse menos, mas não é bem assim que acontece. Então você tem uma demanda de energia, né? Você tem o operador nacional do sistema que vai distribuir essa demanda para todas as usinas do país e cada usina tem que gerar um tanto de energia lá. Ela tem uma capacidade máxima e ela tem que gerar um tanto, né? E aí, dificilmente 100% das turbinas vão estar ligadas. Né? Pode ser que elas estejam, mas pode ser que não. E pode ser que, por exemplo, esteja numa situação de cheia, né? Numa temporada de cheia, teve muita chuva. Então eu estou com as 4 turbinas funcionando, né? No máximo, 100%, gerando energia. Só que eu tenho mais água ainda vindo na represa. Então eu tenho que abrir o vertedouro. Né? Eu tenho que jogar a água fora. Literalmente, tô mandando a água rio abaixo sem gerar energia. E tem situações que são o inverso, que você está em período de racionamento e estiagem. Né? Então, o operador nacional vai mandar aquela usina gerar menos energia para não esvaziar o reservatório, né? Para não afetar muito o nível daquele reservatório. E aí você desliga algumas turbinas, fica com o vertedouro fechado e tenta recuperar o nível daquele reservatório de alguma forma.
né? Então tem todo esse manejamento de nível de reservatório com quantidade de energia que eu tenho que gerar. Então nem sempre está tudo ligado, não. Uhum. Mas daí Né? se abaixa a quantidade de energia sendo gerada, daí o resto da energia vai vir da onde? Como assim? Se diz do. Não Sei lá, entendi. se a Itaipu fala que vai produzir menos energia, Aham. daí Isso aí, da onde? quem vai fazer, quem vai orquestrar toda a operação é o operador nacional, né? Existe um órgão que é o Operador Nacional de Energia Elétrica, ele vai falar, olha, vamos dizer que, porra, Itaipu vai precisar passar por uma manutenção lá e vai desligar algumas turbinas. Beleza. Então Itaipu vai desligar as turbinas e eu preciso que essa energia seja gerada em outro lugar. Então ele vai acionar outras usinas hidrelétricas do país e além de acionar, dependendo de onde vai ser gerada a energia, ele tem que fazer o roteamento dessa energia, porque sei lá, vai que pô, eu tenho que acionar energia, eu tenho capacidade excedente no Pará, mas essa energia vai ser usada no estado de São Paulo, então eu tenho que rotear essa energia para ela chegar até aqui, né? Então tem toda essa operação e o operador nacional que orquestra isso. No caso do Achei Brasil, que era mais simples. não, é bem Achei que era, complexo. achei que era todo mundo interligado num negócio ali, se parasse um lugar já ligava outro e boa. Não, não, é complexo. No caso do país ainda, do Brasil, a gente tem um azar e uma sorte de que a energia gerada aqui no Brasil, ela vem de vários lugares, né? Tem uma boa parte que é de Itaipu, mas tem um monte de outras usinas em outros lugares também gerando energia. Tem usina a carvão, tem usina a gás, tem usina a diesel, tem usina, tem eólica, tem solar, tem um monte. Então vem uma parte de cada canto. Agora você imagina um país igual ao Paraguai, que é um país pequeno e que 100% da energia do Paraguai vem de Itaipu. 100%. E aí se der uma zica lá em Itaipu, ferrou, né? Eles têm planos de controle que eu já vou falar para vocês como que funciona, né? Tem contingenciamento ali, mas é bem complexo porque é centralizado, né? Quer dizer, se der uma zica ali, ferrou. Não vai dar porque Itaipu é muito, muito, muito robusta, né? Depois a gente vai falar um pouquinho de Itaipu, mas é complexo. E aí voltando aqui, pessoal, a gente tem as pás, né? E elas fazem duas coisas. Elas fazem o controle de fluxo, né? Então aumenta ou diminua a vazão aqui para a turbina. E elas também fazem o direcionamento do fluxo, porque ele vem girando aqui e se você deixar ele entrar livre aqui, ele vai gerar muito vórtice aqui. E esse vórtice acaba com a eficiência da turbina. Então ela direciona esse fluxo aqui para que ele entre, obviamente não laminar, mas de uma maneira mais organizada, né? Você consegue otimizar aquilo que a gente chama de ângulo de ataque da turbina com relação à água. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, na verdade, quase daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E tem outra coisa interessante na turbina Kaplan, que a turbina que está aqui embaixo, ó, deixa eu... aqui. Ela também, as pás aqui, elas também são móveis, né? Você consegue fazer essa rotação da pá, aumentar ou diminuir esse ângulo aqui, ó, nessa direção. E isso daqui vai otimizar a eficiência do rotor em função da vazão que você joga aqui. Então ela tem dois ajustes possíveis, é bem bacana isso aqui. E até pelo fato da pá estar toda desenhadinha, bonitinha aqui onde eu peguei, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre pás antes da gente seguir, porque pá é um negócio muito, muito, muito legal. Então o que você tem? Você tem um perfil de pá, né? E só para a gente contextualizar aqui, um perfil de pá, que é o desenho da seção transversal, é o que a gente chama de aerofólio, né? Então aerofólio não é aquele negócio que, né, as pessoas acreditam que aerofólio é aquele negócio que fica atrás do carro do Brian, do Velozes e Furiosos lá. Aquela asa que fica lá atrás. Aquilo é uma asa, aquilo não é um aerofólio, tá? O aerofólio, ele é isso aqui, ó. Deixa o meu mouse funcionar aqui. Aí. O aerofólio, ele é só o perfil. Ele é só esse desenho do perfil. Então eu fiz um corte na asa. O desenho do perfil aqui é o aerofólio. E a gente tem algumas coisas muito interessantes aqui. Por exemplo, o fluxo aqui de ar, ele entra horizontal aqui, né? Aqui tá com ar, mas pode ser água também. Funciona exatamente igual. Ele entra horizontal aqui e a sua pá aqui, ela tem um ângulo, esse ângulo alfa aqui que a gente chama de ângulo de ataque. Por que ela tem esse ângulo de ataque? Porque basicamente na pá vão surgir duas forças, ou na asa vão surgir duas forças.
Toda vez que vocês forem falar de asa, vocês vão ouvir extensivamente essas duas forças, que é o lift e o drag, né? O lift é a força de sustentação, né, gerada por esse fluxo aqui que vai empurrar a pá para cima, e o drag é a força de arrasto, né? Então ela é uma força de resistência a esse fluxo aqui que vai empurrar a pá para trás, né? Ou aqui no caso a asa. Quando você tenta usar isso daqui para uma pá de uma turbina, você tem as mesmas forças, você tem o lift e o drag. O que vai acontecer? O lift, ele é a força que vai fazer a pá girar, e o drag é a força de resistência, mais ou menos é uma parte da perda de carga que você vai aplicar no fluido ali, mas esse drag aqui ele não faz nada, ele não gera movimento, ele não gera rotação na pá, né? E o que acontece? Você tem um balanço entre a força de lift e a força de drag. E esse balanço é dado justamente por esse ângulo alfa aqui, ó, né? Tanto em asas quanto em pás, em turbinas, qualquer coisa assim. O que a gente precisa? Né? Em bombas também, mesma coisa. O que a gente quer? A gente quer maximizar o lift, maximizar a sustentação, e a gente quer minimizar o arrasto, né? A gente quer minimizar o drag. E para fazer isso eu preciso mexer nesse ângulo de ataque aqui, ó. Até aí beleza, né? Então eu vou ter um ângulo lá que eu sei que é um ângulo ótimo, que vai me dar o máximo de lift e o mínimo de drag. Nunca dá para zerar o arrasto, né? Mas vai chegar um ponto que o seu lift aqui vai ser o máximo. Só que esse ângulo aqui, ele é variável, né? Conforme, se eu tiver mais velocidade aqui, o ângulo ele vai ser menor, né? Esse ângulo de ataque é menor. Se eu tiver menos velocidade do fluido, o ângulo vai ser maior, né? E ele muda, né? Esse ângulo muda. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu tenho que mudar esse ângulo da pá aqui, ó, né? Porque a velocidade da água que passa pela pá aqui vai mudar, né? E eu vou mudar a relação entre lift e drag. E quanto mais arrasto eu tiver, menor vai ser a minha eficiência de geração. Eu não quero eficiência ruim, eu quero eficiência boa, né? Para ter uma eficiência boa, eu preciso ajustar esse ângulo de pá aqui, ó. E se vocês olharem para a pá, vocês vão ver que além desse ângulo aqui, ela tem um desenho esquisito. Parece que a pá ela é meio torcida. Ela tem um ângulo de torção aqui também, né? Da onde que vem esse ângulo de torção? Por que esse ângulo de torção existe? Vamos lá. Esse ângulo de torção existe basicamente porque a pá gira. É por isso que ele existe, né? Então o que vai acontecer? Se a sua pá gira, deixa eu ver se tem uma figura aqui que ajuda. Não tenho, não coloquei. Se a sua pá gira, vamos colocar assim, ó, vamos colocar aqui. Eu estava procurando uma figura boa, não achei. Pensa na velocidade tangencial em um ponto da pá aqui, ó. Se eu estou mais perto do centro da rotação, a minha velocidade da pá é menor. E se eu estou mais perto da extremidade, para a mesma rotação, a velocidade desse ponto na pá é maior, né? Então a velocidade, imagina que eu corto um pedaço dessa pá aqui, quando eu cortei eu vou achar o perfil do aerofólio que eu estava mostrando para vocês. Então, repara que em cada ponto aqui, na direção do raio que eu for cortando, eu vou ter uma velocidade de fluido diferente. A velocidade relativa entre o fluido e a pá, ela é diferente, porque essa pá gira, né? Se a velocidade é diferente, o perfil do aerofólio, conforme eu vou indo para fora do raio, ele tem que ser diferente, né? Ele tem que ir inclinando, né? Então, o que acontece? Ó? Essa figura aqui, ela mostra um pouco disso. Ó. Então, olha só. Aqui eu estou bem próximo, aqui ó, blade speed at root, né? Quer dizer, eu estou bem próximo do pé da pá aqui, bem próximo do eixo, né? Então, olha só, eu tenho uma velocidade aqui do fluido em relação à minha pá, que é uma velocidade mais baixa, né? Conforme eu vou indo para a ponta da pá, o que vai acontecer? A pá ela está se movendo muito rápida, né? Essa na vertical aqui é a velocidade da pá com relação ao fluido, né? Então a velocidade da pá aumenta muito e você percebe que quando isso acontece eu vou ter um ângulo aliás, eu vou precisar de um ângulo de ataque diferente, né? Por isso que conforme eu vou indo para a ponta, o que vai acontecer? Eu vou ter que ir mudando esse ângulo de ataque aqui, ó,
né? Conforme eu vou mudando o ângulo de ataque, eu vou tendo aquele ângulo de torção na pá. Acho que todo mundo já viu uma pá de... Aqui dá para ver melhor isso daqui, é a pá de usina eólica, né? Então, ó, aqui, ó. Wind turbine blade. Se você olha para a pá aqui, ó, vou pegar uma pá bem grandona, vou pegar imagens aqui. Aqui, ó. Nessa daqui dá pra ver, nessa daqui dá pra ver também. Todas elas dá pra ver um pouco. Aqui ela tá fletida, né? Não sei se... Vamos pegar nessa foto aqui, ó. Isso aqui me parece que tá legal. Orra, que legal, hein? Aqui, ó, no desenho 3D aqui, talvez. Cara, que nervoso isso aqui. Ele fala que o tamanho da figura é grande e a hora que você vai acessar ela é uma figura pequena. Aqui não dá pra ver muito bem, esse aqui tá quebrado. Talvez nesse rotor aqui, ó. Ou nessa aqui dá pra ver legal. Ora. Não. Aqui, ó, vamos tentar olhar aqui só, vai. Então, ó, repara que ela tem um ângulo de torção, tá vendo, ó? Ela tem essa torção aqui justamente para você maximizar a eficiência em todas as seções da pá aqui. Senão não adiantaria nada você ter uma pá super longa e com eficiência muito ruim. Ou talvez esse daqui, ó. Olha só, ele desenhou um perfil em vários pontos da pá, que seria a ponta, que seria perto do rotor, né? Então você percebe que ela tem um ângulo de torção, hein? Ou aqui, ó, um estudo mais teórico. Olha só o ângulo de torção acontecendo aqui, ó. Ele vai entrando aqui, né? É muito legal. E isso acontece justamente porque a pá gira e a velocidade aqui na ponta da pá é muito diferente da velocidade no centro aqui, próximo do eixo, né? Então, como essas velocidades são diferentes, os ângulos de ataque têm que ser diferentes e o aerofólio, que é justamente esse desenho aqui, também acaba mudando, né? Justamente para você reduzir o arraste também, né? Você quer reduzir o arraste e aumentar a sustentação. Você sempre quer aumentar a sustentação, no fim das contas, né? Então, eu deixei aqui. O que acontece com pás girantes, né? Para as pás girantes, a velocidade do ar relativa à pá varia radialmente, por isso, ao longo do raio, o ângulo de ataque deve variar. Isso faz com que as pás girantes possuam um ângulo de torção associado que melhora o desempenho da pá. Então, se você olhar aqui, ó, além dessa possibilidade de ajuste, a gente também tem o ângulo de torção do aerofólio aqui, que vai mudando conforme você vai indo para longe do raio. E não precisa ser um raio gigante não, para você já ter que mudar isso daqui. Tá? Por isso que, se você olhar no ventilador da sua casa agora, se for um ventilador um pouco mais moderno, você já vai ver que a pá tem um ângulo de torção assim, né? Isso é muito, muito legal. Um parênteses sobre pás aqui, né? Não, isso aqui é o que eu acabei de falar, o Alzheimer. Aqui. Agora sim, continuando aqui. A sustentação, né, quando a gente está falando de pás, a sustentação ela vai causar geração de energia. Legal, a gente quer aumentar o lift, né? A gente quer aumentar a sustentação. Se eu tiver drag, se eu tiver arraste, o que eu vou ter? Eu vou ter perda de energia. Eu posso ter sobrecarga nos mancais também, porque você vai tentar segurar aquela turbina ali, você vai ter um arraste empurrando essa turbina contra o mancal. E você vai ter zonas de baixa pressão atrás da turbina, e essas zonas de baixa pressão elas podem te causar cavitação. Essa questão da cavitação é muito séria em máquinas Kaplan. A gente tem que ficar muito atento com essa questão da cavitação. Aqui, ó, tem uma usina que eu também já visitei, lugarzinho gostosinho de ficar, que é a cidade de Barra Bonita. Temos a usina hidrelétrica de Barra Bonita, fica no estado de São Paulo, perto de alguns canaviais. Ali é bem gostosinho de visitar a cidade, se vocês quiserem ir lá a qualquer hora, é bem legalzinho.
Ela é uma usina hidrelétrica pequena, fica no rio Tietê. Esse rio aqui é o rio Tietê. E ela tem uma capacidade, ela tem turbinas Kaplan, não me lembro se são 4 ou 5 turbinas Kaplan, e ela tem uma capacidade instalada de 140,76 megawatts, né? É bem menos do que a usina de Cubatão aqui, ó, né? Lembra Cubatão? Tinha 889 megawatts, né? Uma usina forte aqui, né? Essa daqui acho que é a menorzinha que eu coloquei nessa apresentação, voltando lá, aqui, essa aqui é a menorzinha. Depois a gente tem, então aqui, turbina Kaplan, né? Como que ela, antes da gente passar, como que ela funciona? Repara que eu não tenho muito desnível aqui. Esqueci de falar um negócio legal também. Na usina de Barra Bonita, o desnível não é tão grande. Eu fiquei de pesquisar aqui, mas não passa de 30 a 40 metros. Não é um grande desnível. Quer ver? Até a gente pode procurar. Aqui, ó. UHE Barra Bonita Wiki. Você até tem aqui aqui, ó. Barragem possui 280. Aqui, ó. Queda máxima bruta de 23,5 metros. É uma queda bem baixa, assim. Não é uma elevação tão grande, né? E é legal porque esse rio Tietê, essa porção do rio Tietê, ela é navegável, né? Ele é um rio navegável. Obviamente ele está antes de passar por São Paulo ali, então ele é um pouco menos poluído, mas ele é navegável. E aí o que acontece? Aqui, ó, no canto, essa estrutura aqui, ela é uma eclusa, né? Então você entra com o barquinho aqui. Eu já fiz esse passeio algumas vezes, é bem legal. Você entra com o barquinho aqui, aí fecha essa comporta aqui, tem um sistema de válvulas que pega a água do reservatório superior. Só abre a válvula, você só sobe o nível da eclusa até o nível superior, aí abre uma barragem que está aqui, você vai com o barquinho aqui, passeia na parte alta, volta, pega a eclusa de novo, baixa e vem para cá. É bem legal. Então ela tem uma eclusa aqui, muito bacanosa. E aí então a turbina Kaplan que temos lá em Barra Bonita, ela é uma máquina de reação, né? Porque basicamente ela extrai pressão da água aqui. Ela é uma máquina de fluxo axial, né? O fluxo ele só passa paralelo ao rotor aqui. E ela funciona bem com baixa carga e alto fluxo, né? Eu deixei a fotinha aqui para você lembrar que o desnível aqui é de 23 metros. É pouca coisa, realmente pouca coisa. Depois a gente tem a máquina Francis. A máquina Francis, ela é bem interessante também. Aqui são as máquinas que você tem na Itaipu Binacional, né? Para quem não sabe, mais ou menos nesse prédio aqui, ó, mais ou menos na linha que corta esse prédio no meio, é a divisa entre o Brasil e o Paraguai, né? Então o Paraguai fica do lado esquerdo aqui, o Brasil fica do lado direito e você consegue visitar, muito legal. Então essa daqui é a usina hidrelétrica Itaipu Binacional porque ela fica metade no Brasil, metade no Paraguai. E tem algo interessante que eu preciso falar para vocês, que neste ponto aqui, onde eu tô com o mouse, tem um mirante, que você consegue observar aqui, ó. Você consegue observar a represa. A represa não, a barragem. Depois eu vou falar para vocês, vou mostrar algumas fotos para vocês terem noção do que acontece aqui. Mas beleza, fica lá em Foz do Iguaçu, no Paraná, perto de um lugar que se chama Tríplice Fronteira, onde você tem a fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. Então é um rolê bacana de se fazer. Ela possui 20 turbinas Francis. Aqui estão os tubos de admissão das 20 turbinas. Elas ficam aqui embaixo, essas turbinas assim. Depois vocês vão ver melhor. E ela tem uma capacidade instalada de 14,3 gigawatts. São 715 megawatts por turbina. É uns 70% mais ou menos da usina de Cubatão por turbina. Tá? Ou, vamos dizer assim, são 5 hidrelétricas daquela que tem lá em Barra Bonita por turbina aqui, ó. São 5 daquela por turbina. Vezes 20, então ela é 100 vezes maior do que a hidrelétrica de Barra Bonita, basicamente. E tem várias coisas legais. Isso aqui é o vertedouro da
da barragem aqui, né? Então, o que acontece? Quando o nível da barragem está acima ou está no limite necessário, você pode abrir o vertedouro para escoar a água aqui para baixo. E tem várias questões aqui que eu vou explicar para vocês já, na verdade. A máquina Francis, então, ela funciona assim, ó. Você tem uma máquina que o fluxo ele vem aqui, ele começa radial, aí ele entra na turbina e termina axial, né? Ela gira a turbina nesse sentido aqui. Ela é uma máquina de reação também. Ela é uma máquina que se chama máquina de fluxo misto, porque ele começa radial e termina axial. E ela tem um regime de operação que, na teoria, fala que é entre médio-baixo e médio-alta carga e média-baixa e média-alta vazão. Quer dizer, é uma máquina que tem um regime de operação bastante flexível aí, né? E aí a gente vai ver por que isso aqui acontece. Não tem problema, Eduardo. Fica tranquilo, cara. Eduardo tá falando que tá com problema na internet aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre Itaipu. Itaipu, eu tive a oportunidade de visitar Itaipu em 2009. E aí eles têm algumas coisas interessantes lá. Então essa daqui é uma maquete, né, de uma das turbinas. Então você tem a admissão aqui, lá do reservatório. Essa água vai passar por aqui, vai passar aqui embaixo a turbina. Tá vendo? Vocês vão ver aqui. Aqui em cima fica o gerador, né? Você tem o gerador aqui. Esse gerador de energia vai passar a energia aqui por alguns equipamentos elétricos aqui que vão distribuir essa energia para a rede. E aqui tem uma parte toda de infraestrutura, maquinário e tudo mais, né? Mas basicamente ela vem por aqui, passa pela turbina e desce para cá pro escoamento. Quando você olha, né? Eu juntei essas fotos aqui, foram todas eu que tirei, né? Quando você olha a partir daquele mirante que eu falei para vocês, essa é a visão que você tem do vertedouro aqui, né? E não dá para ter muita noção de tamanho disso, né? Esse vertedouro aqui, por que a água é jogada para cima? Por que ela não simplesmente cai? Porque se essa água caísse, se ela batesse no rio direto, ela ia provocar um assoiramento imenso aqui no fundo do rio, né? Ela ia remover a terra do fundo do rio. E eles não querem isso, não querem destruir o leito do rio. Então você joga essa água para cima, ela perde bastante da energia cinética e aí ela cai aqui. E a hora que ela cai, ela já danifica muito menos o rio. Para vocês terem uma noção do tamanho disso aqui, desse vertedor, eu tirei uma foto com um pouco mais de zoom. Então, olha só. Opa, errei. Aqui está a foto com um pouco mais de zoom, né? Vocês estão vendo essas gradinhas laterais aqui, ó? Essa grade aqui, ela tem mais ou menos 1 metro de altura. Essa gradinha lateral aqui. Aqui você pode ficar uma pessoa aqui, pode vir uma pessoa aqui para fazer manutenção, aqui, ó, que podem vir pessoas. Então imagine uma pessoa aqui perto desse mundo de água aqui, ó, né? Dessa base aqui do vertedouro até o ponto mais alto aqui, ó, tem mais ou menos 9 metros. Então a água sobe 9 metros aqui antes dela começar a cair, né? As dimensões aqui, pessoal, vocês não têm noção do que é um negócio aqui, você perde a noção do tamanho das coisas. Isso aqui é gigante. Esse vertedor, essa névoa de água que tem aqui, ela faz com que a cidade inteira fique úmida. É impressionante. Quando o vertedor está aberto, você sente umidade na cidade. É um negócio louco. Seguindo, eu tenho uma foto com um pouco mais de zoom aqui, vista do outro lado, né? Eu fui para cá, dá para você ir para o outro lado aqui, a gente tirou fotos também. Essas bandeirinhas que tem aqui, ó, elas são do tamanho de pessoas, um pouco mais altas que uma pessoa. Aqui tem 2,5 metros, 3 de altura aqui. Imagina o desespero de você ficar aqui, ó, exatamente aqui assim. Eu ficaria num desespero tremendo. É uma quantidade de água, é uma força, uma potência que vocês não têm noção. É muita coisa, é realmente um negócio assustador. Seguindo aqui. Então aqui, voltando lá do mirante, essa era a visão que você tinha da barragem em si, né? Essa aqui é a barragem. E você olhando, você tem exatamente a impressão que você tem olhando para essa foto. Você fala, beleza, é uma barragem, né?
E o interessante é que eu comecei a olhar a barragem com mais detalhes, né? Quando você está lá, você, né, tá vendo as coisas, tal. Você tem um campo de visão muito mais aberto que o da foto, né? E você não nota algumas coisas. Eu comecei a notar a barragem, eu notei essa caixa aqui no meio, né? Eu falei, nossa, tem uma caixa. Que coisa, né? Parece uma caixa. E aí eu falei, bom, o que será essa caixa, né? Vamos tirar. E aqui para baixo eu sentia um brilho esquisito. Ficava algo brilhando e eu não conseguia saber o que era. Aí eu falei, bom, beleza, vamos tirar uma foto um pouco mais de perto, né? Tirei uma foto um pouco mais de perto. Essa foto da caixa um pouco mais de perto. Essa caixa aqui, ela é um prédio de 5 andares. Né? Isso aqui é um prédio, isso aqui é do tamanho de um prédio mesmo, de 5 andares. Tem pessoas aqui dentro. Essas janelinhas aqui são salas operacionais, tem pessoas aqui dentro. Né? Aqui embaixo é uma rua, tudo mais. E o brilho, aquele brilhozinho que eu estava enxergando de longe, eu usei toda a capacidade que eu tinha na minha câmera no momento para tirar a foto. E tirei a foto. E olha só o brilho, o que era. Era uma caminhonete. Era, sei lá, me parece uma Frontier aqui, não sei. E era uma caminhonete. E você não conseguia enxergar uma caminhonete. Olha, então vou voltar as fotos. A caminhonete está aqui. Opa, errei. Ela estava aqui. E ela estava aqui. Aqui está uma caminhonete. Então, assim, isso é uma, sei lá, uma caminhonete do tamanho de uma S10 próximo da barragem. Para você ter uma noção do que é o tamanho desse negócio. É um absurdo, gente. É um colosso. Né? Se vocês quiserem saber o significado da palavra colossal, é esse troço. Essas pedras que tem aqui, ó, isso aqui é algo muito interessante também. Até vou voltar na primeira foto de Itaipu para mostrar para vocês. Itaipu, a usina de Itaipu, ela só foi construída nesse local aqui, ó, porque embaixo daqui tem uma rocha vulcânica gigante. Esse é o único ponto ali do rio que passa por ali, onde tem essa rocha, que você pode construir a barragem em cima. Porque essa barragem ela é tão pesada, mas ela é tão pesada, que se você construísse em qualquer outro lugar, só o peso próprio dela afundaria ela na terra. Você não conseguiria construir. Então aqui em Itaipu você tem uma rocha gigantesca aqui embaixo. Ela é uma rocha vulcânica, né? Então em algum tempo aqui na pré-história houve vulcões aqui, houve lava, e aí você consegue construir, foi possível construir a usina nesse ponto por causa dessa rocha. Aqui é um pedaço da rocha, né, que eles não tiraram, né, ficou aqui o pedaço da rocha. E o leito original do rio passava por aqui, ó, passava aqui pelo cantinho, passava por aqui, né, foi feita a barragem, agora tem toda a parte da saída de água aqui, o leito está aqui. Acho que hoje talvez a gente só vai conseguir terminar de falar de Itaipu, mas beleza, é muito legal essa parte. Então aqui está o vertedouro gigante, e tem mais algumas coisas. Aqui estão a barragem, a parte da S10 lá, olha só que legalzinha. E aí aqui está uma parte da visitação que a gente fez essas partes aqui que tem esses vincos que tem aqui na barragem, eles chamam de catedrais. Né? Então você pode visitar as catedrais aqui, esse negócio aqui. Se você pegar do topo aqui em cima até... Aqui é uma foto olhando para cima, né? Depois você entra e você consegue olhar para baixo aqui. É vertiginoso. E de lá de cima até aqui embaixo, aqui do fundo, aqui é o leito original do rio. Tem um desnível de 120 metros. É um negócio colossal. Esse cimento que foi utilizado na barragem aqui, ele é um cimento especial, porque ele precisava ser um cimento muito, muito, muito resistente, né? Tanto que a barragem ela é inspecionada, né, direto, com raio-x e tudo mais, para você ver se você encontra trincas, formação de trincas, coisas assim, e quando tem, eles precisam consertar isso daí, né? Enfim, tem um lado mórbido também, que teve algumas pessoas que caíram no cimento quando estava construindo a barragem, que eram operários que estavam construindo lá e o cara, acidente, caiu e não tem como tirar o cara de lá. Então tem algumas pessoas que estão imortalizadas dentro da barragem aqui, da represa, tá? Aí o que acontece? Esse cimento aqui, ele não podia ter trincas, né? E a cura do cimento, ela é exotérmica,
né? Ela libera calor. Liberou calor, expande. Expandiu, trinca. É assim que funciona. Ainda mais para peças gigantes de cimento como essas. Então, o que foi feito? Eles fizeram uma fábrica de gelo, né? Na época da construção da usina de Itaipu, na década de 70, tinha a maior fábrica de gelo da América Latina do lado da construção da barragem, porque você tinha que construir gelo para poder fazer o cimento, porque aí o gelo, conforme o cimento ia aquecendo por causa da cura, o gelo ia esfriando esse cimento e prevenindo as trincas. Então você tinha esse processo para produzir o cimento lá e tudo mais. Lógico que o cara vai contando toda essa história, você vê a barragem, você vê uma aguinha descendo aqui, começa a dar um leve desespero, né? Mas segundo eles isso aqui é algo normal. Seguindo aqui, aqui é das tubulações de admissão, né, das turbinas. Esse cara aqui que está aqui é um colega meu, um grande amigo, que foi junto comigo lá, ele se chama Hugo. Ele tem mais ou menos 1,70 de altura, né, para vocês terem uma ideia de um tubo de uma tubulação de admissão, o tamanho disso aqui, tudo é gigantesco, gente. Dá até um negócio quando você está lá. Aqui, depois você entra durante a visita, você pode descer e ver os eixos, né? Esse é um eixo. Na foto, obviamente, não dá para ver, mas ele estava girando, né? Estava ligada, a turbina aqui estava gerando energia. E aqui do lado eu tenho uma outra foto de uma maquete desse eixo, né? Essa seção que a gente está vendo é essa seção inferior aqui, ó, né? Esses levantados que você tem aqui no eixo, principalmente esse aqui de baixo, é porque você tem um mancal hidrodinâmico que fica aqui, essa parte laranja é um mancal, e ele segura esse eixo aqui, né? Essa parte que tem os furos aqui é parafusada no topo da turbina. Aqui eu tenho uma foto em escala da turbina da máquina Francis. Então repara que tem todas aquelas questões de aerofólio, de ângulo, não sei o que, nas pás aqui da turbina Francis também. Só que elas não são reguláveis, né? Na máquina Francis ela é fixa. Se eu não me engano, tem uma usina hidrelétrica em Americana, que também é máquina Francis. Tá? Eu visitei lá também, não sei porque eu já visitei tanta usina hidrelétrica na minha vida, mas lá é máquina Francis também. Aí aqui em cima, ó, para vocês terem uma ideia, essa tampa gigante aqui, ó, que tem aqui, é essa tampa aqui, ó, que fica acima do gerador da turbina. Então aqui é um acesso para manutenção do gerador, né, que fica aqui. A gente passou por aqui e tudo é gigantesco. Isso aqui é um carrinho de golfe grande que tem lá para carregar pessoas e eventualmente se houver um acidente você tem que carregar as pessoas aqui, porque esse corredor é monstruosamente grande. Aqui em cima tem umas vigas, umas pontes rolantes que vocês vão ver na próxima foto aqui também, ó. São essas vigas aqui, ó. Tem algumas pontes rolantes aqui para você fazer manutenção. Inclusive, ela serve para tirar tudo aqui. Você consegue desmontar, tirar gerador, tirar eixo, tirar turbina. Dá para tirar tudo daqui, realmente, através dessas pontes rolantes, essas vigas que são imensas. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse corredor, do tamanho disso aqui tudo, esse negocinho vermelho que está aqui no final, eu tive a oportunidade de chegar lá perto para ver depois. Isso era uma Kombi, né, da brigada de incêndio. Que o pessoal andava de Kombi aqui, porque é tão grande esse corredor que você tem que andar de veículos aqui, porque cansa andar, né, para todo lado o tempo todo, e é longe, as coisas são longe. Então isso aqui é uma Kombi, era uma Kombi vermelhinha dos bombeiros que tinha lá. Para você ver o tamanho das coisas todas aqui. Seguindo aqui, acabou a parte sobre Itaipu. São várias. Então eu queria mostrar para vocês aqui o tamanho das coisas, né? Como é que as coisas funcionam. Lá em Itaipu, quem tiver a oportunidade algum dia, visite. É muito legal. Pra gente que é engenheiro, você vê coisas assim que são assustadoramente grandes. Talvez mude até um pouco a sua visão sobre a engenharia. Vou até parar por aqui. Eu ia seguir, ia falar sobre máquina bulbo, mas falta 3 minutos para acabar a aula. Então eu vou parar por aqui. Mas é muito legal, né? A Thaís está dizendo que já foi visitar, que é realmente um negócio fantástico. Fantástico.